Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Passando aqui nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, para atualizar as últimas do Timão, que ontem perdeu para o América Mineiro por 1-0 na Arena Independência em Belo Horizonte. Resultado que manteve o Corinthians na quinta colocação, já que o Atlético Paranaense, que poderia ultrapassá-lo, acabou empatando com o Cuiabá e com isso o Corinthians se mantém fora do G4, mas ali na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O técnico Vitor Pereira mandou a campo uma equipe muito modificada, uma equipe considerada alternativa, reserva, enfim, cada um tem um nome, cada um escolhe ali uma maneira de chamar essa equipe, reserva, alternativa, time misto, enfim. Mas foi uma equipe que não rendeu absolutamente nada, o que mostrou a fraqueza do elenco do Corinthians em relação a possibilidades dentro do Campeonato Brasileiro quando não atua com os seus principais atletas. Jogadores muito abaixo daquilo que se espera, como o Matheus Vital, como o Robson Bambu, Lucas Piton, Rony, enfim. O torcedor ficou muito na bronca com a falta de rendimento, com a falta de empenho desses jogadores em campo, e aí sim, talvez esse elenco conseguisse uma resposta um pouco melhor em relação aos considerados titulares. Mas o que vimos foi um time apático, reconhecido pelo próprio técnico Vitor Pereira no pós-jogo, na entrevista coletiva, que foi uma equipe que não competiu, que não teve pressão pós-perda, que é o que o Corinthians mais treina, segundo o próprio Vitor Pereira, sempre o treino de pressão pós-perda, perdeu a posse de bola, pressiona o adversário. Mas ontem também não vimos isso, foi um time que foi dominado pelo América Mineiro. O América mereceu o resultado. O Matheus Cavicchioli, goleiro da equipe do América, fez uma defesa no chute do Matheus Vital no primeiro tempo. Fora isso, não trabalhou, ao contrário do Cássio, que mais uma vez pode ser considerado o melhor jogador em campo na equipe do Corinthians, segurando ali o rojão, porque o Corinthians dá muito mole, dá muito espaço e os adversários realmente crescem para cima do Corinthians de uma forma que não se pode. Um time como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem vencer fora de casa, não pode ter uma campanha tão ruim quando joga longe da Neoquímica Arena. São duas equipes, uma dentro de casa e uma outra fora. Dentro de casa é forte porque tem o apoio da torcida e o torcedor empurra esse time, mas fora de casa realmente é uma equipe que não assusta ninguém. Então, o Campeonato Brasileiro está aí, continua vivo, o título cada vez mais distante. Não podemos tampar o sol com a peneira e achando que não, existe a possibilidade. Possibilidade existe, mas é mínima, todos sabemos disso. É possível em termos de pontuação, mas é muito difícil em termos de realidade. O Corinthians não tem uma sequência, o Corinthians não tem uma equipe que possa sim brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, fazendo essas mudanças tão constantemente na equipe. Repito, Corinthians está na quinta colocação, final da Copa do Brasil, mas parece que o técnico Vitor Pereira abriu mão do Campeonato Brasileiro. Ele está mais preocupado com a final no dia 12 de outubro. Até lá, depois desse jogo do América de ontem, teremos mais 4 partidas. Atlético Goianiense no dia 28, portanto daqui a 10 dias teremos, 9 dias teremos outro jogo. Depois Cuiabá também em casa, sai e pega o Juventude em Caxias do Sul. E por último, antes do Flamengo, o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Portanto, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, equipes que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 2 delas o Corinthians pega em casa. Era o momento de tentar se recuperar na tabela. São 10 dias sem jogo, aliás, 9, considerando o jogo de ontem, então são 9 dias a partir de hoje. E o técnico Vitor Pereira deu 3 dias de folga aos jogadores. Então, só voltarão a campo, os jogadores só se reapresentam na quinta-feira. Tá? Então, segunda, terça e quarta, os jogadores ganham folga, vão descansar, vão passear, enfim, eles estão livres, estão de folga e, claro, podem aproveitar aí da maneira que quiserem, sempre pedindo que seja com moderação.
Então, a própria comissão técnica, o Vitor Pereira, não vai viajar a Portugal, ele disse que vai ficar por aqui. Ele participa amanhã, às 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro, do sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. Então esse sorteio é amanhã às 11 horas, na sede da CBF no Rio de Janeiro, e o Vitor Pereira estará presente. Então, dos 9 dias que teremos de folga em termos de tabela, né, justamente pelo calendário FIFA, né, que as seleções entram em campo nesse período, então os clubes acabam ganhando esse espaço de tempo aí. Aliás, desde quando o Vitor Pereira assumiu, nunca teve 10 dias, né, 9 dias sem jogo. Então, dessa vez terá, e desses 9 dias, 3 estão sendo destinados à folga dos jogadores. Ontem no pós-jogo eu até falei que imaginava que fossem uns 2 dias, né, de folga, mas ele acabou surpreendendo aí, dando mais um. Então são 3 dias de folga para os jogadores do Corinthians antes da reapresentação. A representação, repito, na quinta-feira, e aí sim o time começa a se preparar para o confronto contra o Atlético Goianiense no próximo dia 28, na Neoquímica Arena. São 6 dias de preparação para esse jogo, e o Vitor Pereira ontem, na entrevista coletiva, disse que poupou alguns jogadores que estavam correndo riscos de lesão, correndo riscos de acabarem se machucando durante a partida, mas o risco de lesão existe no treino também. Acho que na partida como a de ontem, por exemplo, o Yuri Alberto, um jogador que tem 21 anos, o Fausto, que tem 22, poderiam começar jogando sim. Eu acho que poupar o Fábio Santos, poupar o Renato Augusto em determinado momento, eu acho absolutamente normal, razoável e compreensível. Mas não acho compreensível e nem razoável você poupar Yuri Alberto e Fausto, sendo que os dois são jovens de 21, 22 anos de idade e conseguem jogar 2, 3, 4 partidas seguidas. Então, eu acho que o receio do Vitor Pereira em perder jogadores acabou prejudicando o time mais uma vez. O Corinthians não vence no Campeonato Brasileiro há 3 partidas, há 3 rodadas. Empatou com o Internacional em casa, empatou com o São Paulo fora e perdeu ontem do América. Então, de 9 pontos, conquistou 2. Para quem almeja, pelo menos, o grupo dos 4 primeiros colocados ali na Libertadores é muito pouco. Para quem sonha com um possível título, é praticamente um horror essa pontuação do Corinthians. Então, que esses 9 dias aí entre 3 dias de folga e depois 6 dias de preparação sirvam para que o Vitor Pereira recupere esses atletas, descansem os atletas, porque aí entendo que não terá mais nenhum tipo de desculpa. Folga, 3 dias, descanso, preparação, treino no CT e jogo em casa, diante do torcedor. 2 jogos em casa, Atlético e Cuiabá. Portanto, é o momento do Corinthians refletir, Vitor Pereira pensar junto com a sua comissão técnica e fazer com que esse time volte a pontuar no Campeonato Brasileiro. À noite, 9 horas, eu estou aqui na live, espero todos vocês. E aí a gente vai atualizar também essa questão de possibilidades de Libertadores. Será que com a classificação, se o São Paulo for campeão da Sul-Americana, se o Atlético Paranaense for campeão da Libertadores, como fica? Pinta uma vaga a mais? Abre G6? A gente vai trazer tudo isso para vocês no 12 em Campo, às 9 da noite. E eu espero vocês. Se gostou, deixa seu like, ajude o canal aqui, se inscreva e compartilhe sempre aqui os vídeos e a live. Valeu? Eu espero vocês então às 9 da noite. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.